Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Aleluia. Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo, do povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão do vinho, farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor dos Exércitos. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. E nós, ó Pai, estamos aqui dispostos e disponíveis, Senhor, a te ouvir, a aprender de ti. Que o Senhor possa, Senhor, falar ao nosso coração nesse momento. Que o nome do Senhor seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. E em tudo, Senhor, te damos sempre honra, glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Tome o teu assento. Aleluia. Amados, para a gente entender um pouquinho aqui o que está o texto do profeta Amós, eu queria falar um pouquinho sobre esse tabernáculo de Davi, ou sobre a tenda de Davi, que tabernáculo, a palavra, significa tenda, sobre a tenda de Davi. E por que é que, se Deus manda construir um tabernáculo lá no livro do Êxodo, lá quando eles saem do Egito, estão no deserto, e é um tabernáculo tão tremendo, de tanta beleza, de tanta material de ouro, tanta coisa boa, né? Por que é que Deus não fala então de restaurar esse tabernáculo? Por que é que Deus não restaura o templo de Siló? Por que é que Deus não vai falar de restaurar o templo de Salomão? Mas ele diz que restaurar a tenda de Davi. Então, para a gente entender, eu fui marcando algumas coisas. O tabernáculo, ele tipifica Cristo. Tabernáculo, quando lá no livro de Êxodo, se você voltar um pouquinho aqui no texto, a gente vai ver quando Deus manda construir o tabernáculo, ele dá todas as diretrizes, ele como um bom engenheiro e um excelente arquiteto, ele vai dizer quais são as medidas das tábuas, das madeiras, qual era a cor da cobertura, de que era para ser feito, peles de carneiro pintadas de vermelho, peles de texugo, animais, peles de golfinhos, e ele vai dando o que era para ser usado, os utensílios como era para ser construídos, e o que era para ser feito no pátio, o que era para ser feito no lugar santo, o que era para ser feito no lugar santíssimo, quem tinha acesso a quem poderia entrar, quem poderia ali fazer o sacrifício, quem poderia entrar no lugar santo dos santos para falar com ele aonde estava a sua presença. Então, no tabernáculo de Moisés, Deus
No lugar do sacrifício de animais, todos têm acesso. E o sacrifício na tenda de Moisés, ou no tabernáculo de Moisés, era sacrifício de animais mortos, sacrificados lá no pátio e queimados em holocausto lá no pátio. Mas o tempo vai passando e eles entram na terra, e esse sacrifício, essa adoração, aquilo que era prestado no tabernáculo de Moisés, vai ficando no esquecimento. Mas a arca está ali presente, até que um dia, esses dias mesmo nós falamos sobre isso aqui, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, sem vida com Deus, sem compromisso com Deus, sem zelo pelo templo, pelo altar, sem responsabilidade nenhuma, fazia tudo que era mal perante os olhos do Senhor, e pegam a arca, que é a presença de Deus, e vão para a guerra, e lá na guerra eles morrem na guerra. O exército de Israel é derrotado, só sobra, como na história muitas vezes nós vemos, só sobra o portador da má notícia, alguém para vir trazer a má notícia para Eli, nesse caso, de alguém dizendo para ele: ó, Ofni e Finéias morreram, o exército foi derrotado, e ainda, como se não bastasse, os filisteus levaram a arca embora. A arca, que simboliza a presença de Deus, foi levada. O texto diz que Eli, sentado numa cadeira na entrada da cidade, eu não sei por que frisam que ele é gordo, que ele está gordo, né? Não sei porquê, mas o escritor sabe, e fica um alerta para nós. Fica um alerta para nós, né? Para vocês que são mais fortes, vocês, né? Viu? É bom. Fica um alerta que Eli, sentado na cadeira na entrada da cidade, quando recebe a notícia, cai e quebra o pescoço. No caso do apóstolo Paulo, não tem esse perigo. Não tem pescoço? Brincadeira, apóstolo Paulo. Mas aí é morrer duas vezes, né? Mas ele quebra o pescoço, morre. A esposa de um dos filhos está grávida nos dias de dar luz e coloca no nome do seu filho de Ícaro, que quer dizer: foi-se a glória de Israel. Acabou. É Ícaro, mas ela está dizendo: acabou. Não tem mais arca, não tem mais sacerdote, não tem mais presença de Deus, ou seja, não tem mais vitória. Deus levanta então o pequeno Davi, alguém que é criado cuidando das ovelhas de seu pai, que está no meio do pasto, mas a história diz que Deus chama o profeta Samuel e fala: vai lá na casa de Jessé, porque eu escolhi lá para ser rei de Israel. Isso depois que Saul já reinou há alguns anos, já perdeu o Espírito Santo, já perdeu a presença. E Deus levanta Davi
E Davi agora vai ser ungido rei, lá na casa dele. Mas de Davi ser ungido rei e Davi assumir o reinado, aí é uma longa história. Aí é uma grandes batalhas, perseguições, lutas que ele enfrenta. Mas ele, agora, aqui no texto que lemos, quando Amós se refere a ele, Davi resolve agora como rei buscar a arca. E eu preguei, acho que no mês passado, sobre isso aqui, sobre a bênção na casa de Obed-edom. Davi resolve buscar a arca e trazer a arca, a presença de Deus, de volta para a cidade, da onde ela nunca deveria ter saído. Davi tenta pela primeira vez, faz a coisa certa do jeito errado. Nem sempre, abrindo um parênteses na mensagem, nem sempre fazer a coisa certa é o melhor a ser feito, se o jeito também não for o certo. Ah, mas eu adoro, mas eu tenho meu jeito de adorar. É bom, mas o teu jeito de adorar, Deus se agrada? Eu faço umas misturas aqui, né? Hora eu adoro, hora eu faço outra coisa, mas é do meu jeito. Tem que saber se o seu jeito é o jeito certo de fazer, para que agrade a Deus e não traga morte, como foi no caso de Davi, de fazer a coisa certa, de buscar a arca, mas fazer do jeito errado, e trouxe a morte de Uzá, que foi tocar onde não tinha que tocar, não tinha permissão para pôr a mão na arca. Mas Davi agora entende que vai fazer a coisa certa do jeito certo, aleluia. E ele vem e traz de volta a arca. E ele traz de volta a arca e coloca, e Davi monta então uma tenda. E coloca a arca nessa tenda que Davi monta lá no meio da cidade. E ali, essa tenda que acabamos de ler aqui no livro do profeta Amós, era uma tenda diferente da tenda de Moisés. Uma tenda em que começa, Deus muda algumas coisas em relação à tenda de Moisés. A primeira coisa que eu entendo aqui é que na tenda de Moisés, quem determinou o jeito e a maneira foi o Senhor. Falou: eu quero nessa medida, as madeiras são tantas madeiras, são tantas colunas, são tantas vigas, tantos reposteiros, tantas cortinas, tantos véus. Deus determinou que eram suas medidas. A tenda de Davi, Deus nem pediu para ele fazer. Vamos começar a entender aqui a diferença. A tenda de Davi, Deus não pediu para Davi fazer. Davi fez espontâneo. Davi fez por gratidão. Davi fez para honrar a Deus. Ah, mas o Moisés também não honrou a Deus, honrou com a sua obediência. Mas Davi honrou com a sua espontaneidade. Vamos começar a entender a diferença. Na tenda de Moisés, como eu disse, aonde ficava a arca, tinha um véu.
E esse véu impedia o acesso de qualquer pessoa naquele lugar. Naquele lugar, passar por aquele véu só podia o sumo sacerdote, que tinha que estar com a vida no altar, que tinha que estar em santidade. A história diz que pegavam o sumo sacerdote, amarravam uma corda em sua cintura, cheia de sinos, para fazer barulho, e ele entrava e os outros ficavam segurando a corda. Eu não entendo para quê. Presta atenção. Porque se ele tivesse em pecado, ao entrar, passar pelo véu e entrar no Santo dos Santos, ele era morto. Aí a corda, eu entendo que era só para puxar o corpo dele para fora. Ele falou assim: vai lá, como é que você está? Sua vida está legal? Vai, vou soltar a corda. Agora presta atenção, você coloca-se aí no lugar rapidamente, não precisa falar para ninguém, mas eu estou segurando a corda aqui junto com algumas outras pessoas, estamos do lado de fora do tabernáculo, no lugar santíssimo aqui, e você está amarrado por essa corda. Você entra ou não? Posso soltar a corda ou não? Não, pastor, eu não sou sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote tivesse pecado e ele entrasse naquele lugar, ele era consumido, ele era morto instantaneamente. Posso soltar a corda? Você não nós refletimos apenas, não tem nada, é só paralelo com a mensagem, para a gente analisar. Se hoje fosse assim, e você fosse o escolhido do dia, domingo de manhã hoje, Jesus, estou na igreja, você foi o escolhido hoje para entrar, posso soltar a corda? Ou é melhor deixar para outro dia? Ou é melhor hoje? Será que não dá para ir outro hoje? Deixa para semana que vem eu volto melhor, né? Já chutei o cachorro quando eu saí de casa pela manhã, estava fazendo xixi na roda do meu carro. Deixa para outro, né? Quem sabe? Eu sou um alto do vizinho já que tirou a bênção hoje. Deixa para outro dia, quem sabe? Nós vamos voltar para a palavra. Essa era a condição para entrar no Santo do Santo. Não dava para passar pelo véu, não era qualquer um, como eu disse, era só o sacerdote. E tinha que estar em perfeitas condições. Mas vamos lá, já entra aqui, né? Deus faz essa promessa de restaurar então o templo de Davi, ou a tenda de Davi, não de Moisés e nenhum outros que foram construídos. Deus deseja restaurar algo que acontecia na tenda de Davi e que não acontecia na tenda de Moisés. Na tenda de Moisés, vou falar de novo, o sacrifício era morte de animais. Quando Davi monta a tenda e coloca a arca de Deus dentro da tenda, Deus muda de sacrifício para ofertas pacíficas, de morte de animal para uma adoração. Aleluia! Como Paulo vai dizer: apresentai-vos a Deus como sacrifício vivo e aprazível e agradável a Deus. Apresentai, aleluia,
um sacrifício vivo, uma oferta pacífica. É com o que eu tenho, é com o meu corpo. Eu não preciso morrer, mas com o que eu tenho, com o que eu sou, eu vou entregar a minha adoração para um culto racional, aleluia, ao Senhor. Deus quer restaurar. O que Deus quer restaurar quando diz que Ele quer levantar novamente a tenda de Davi? Ele quer restaurar o louvor e a adoração. Deus quer restaurar, aleluia, em nós o louvor genuíno, o louvor espontâneo, o louvor, aleluia, de agradecimento. Deus quer trazer algo, aleluia, sobre as nossas vidas. Deus quer trazer uma alegria de novo para as nossas vidas. É tão tremendo quando a gente lê o texto e tenta imaginar, e até a Record ajuda, né, com as novelas aí, ajuda a mostrar algumas coisas, talvez seja um pouco semelhante, né? Chega perto do mesmo da Bíblia que está escrito. Mas você consegue imaginar Davi chegando? O texto diz que ele pega lá um pandeiro, ele pega lá os instrumentos que ele tem, e ele está dançando, pulando no meio da rua, no meio da cidade, e as pessoas olhando para ele. Até a esposa, Mical, vai falar: ó, você é rei, se comporta como rei. Mas a alegria dele de trazer a presença, de trazer a arca, aleluia, é tão superior às críticas. E aí eu fico lembrando de vários louvores que a gente aprendeu no decorrer da caminhada. E você acha que Davi cantou esse aqui? Eu acho que Davi estava cantando esse, né? E ele deu salmos dele, né? Ei, louvar o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é bom, aleluia, e eterna a sua bondade, a sua misericórdia. E Ele está cantando, Ele está salmodiando, e Deus quer restaurar em nós essa adoração, uma adoração espontânea. Aí eu poderia perguntar aí para você e para mim, perguntar para nós: mas quanto tempo que a gente não adora? Aí de repente fala: eu estava aqui ontem no culto jovens. Ó, nós acabamos de passar por um período de louvor, já toda a mensagem, nós estávamos adorando. Será que estávamos? Será que tem saído de nós uma adoração genuína, uma adoração espontânea? Será que a nossa vida, o nosso testemunho adora a Deus? Deus diz de Davi, Novo Testamento, Deus diz algo de Davi. Diz que Davi, livro de Atos dos Apóstolos 13, 22, abre para mim, Atos 13, 22, por favor. Deixa eu ver aqui se é isso. 13, 22. Passe 14. Olha lá. Isso. Não, outro. É isso aí. Olha o que Deus está dizendo. Volta no começo do versículo todo. Depois de rejeitar Saul, levantou-se Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Quem é que está falando esse Davi? Quem é?
Aí agora, será que Deus falaria, volta ali. Depois de rejeitar Saul, encontrou o Edson como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Edson, filho de Luiz, homem segundo o meu coração. Olha quem marcou a história de Davi, quem encontrou em Davi um homem que pecou, que cometeu adultério, que foi acusado de assassinato. Na realidade não foi ele quem matou Urias, ele simplesmente colocou Urias na frente de batalha, e matou foi o exército inimigo. Mas alguém que ele chamava de amigo falou: ó, vocês não se intrometem não, deixa o Urias sozinho lá, que é para ele morrer. Mas esse mesmo homem é chamado por Deus homem segundo o meu coração. E é a tenda dele, que ele levantou, que Deus está dizendo assim: ó, essa eu vou restaurar, essa eu vou tampar todas as brechas. Aonde tiver rasgo, aonde tiver alguma corda quebrada, aonde tiver alguma estaca que não tiver de acordo, eu vou restaurar, porque eu quero de novo, aleluia, ser adorado como eu era adorado na tenda de Davi. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. O que o Senhor está falando aqui através do profeta Amós é que o que Davi fez mudou a história do povo. Deus começou a olhar a maneira como que eles adoram de outra maneira, de outra forma, uma outra. Esses aí estão fazendo porque querem fazer. Davi, livro de 1 Crônicas, se eu não me engano, 16, deixa eu ver, eu tinha deixado separado aqui. Aleluia. 1 Crônicas 16. Vamos lá. Trouxeram a arca. Como eu disse, a Mical vai desprezar o Davi. Aí agora o versículo, capítulo 16, de 1 Crônicas, versículo 1. Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi. E trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante a Deus. Tendo Davi acabado de trazer o holocausto e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor. Repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e passas. Agora o versículo 4. E designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-Edom. Quando eu leio aqui Obed-Edom nessa lista, eu preciso lembrar que é o mesmo
uma colheita, que eu não sei para quando era, mas em 3 meses Deus amadureceu o fruto deles e não amadureceu dos vizinhos. Como assim? O dos vizinhos tinha tempo. Talvez, vamos dar um exemplo aqui, a colheita era comum em dezembro, e eles plantaram no mesmo, vou dar aqui para a gente conjecturar, todos plantaram no mesmo tempo, em janeiro, todo mundo plantou, e nós vamos preparar a terra, porque em dezembro é a colheita. Com Obed-Edom, quando trouxeram a arca na casa deles, vamos imaginar que no mês de fevereiro chegou a arca. Presta atenção aqui para você entender. No mês de fevereiro chegou a arca na casa de Obed-Edom. A colheita é em dezembro. Todos vão ter que esperar a colheita para dezembro. Vão ter que continuar cuidando da terra, continuar cuidando da semente, para que ela não, que a praga não consuma, para que eles possam chegar em dezembro e ter uma boa colheita. Com Obed-Edom foi diferente. O texto diz que os 3 meses que ficaram ali, Deus prosperou Obed-Edom. Irmãos, a única maneira de acontecer essa prosperidade na casa de Obed-Edom era Deus amadurecer o fruto, aquilo que era para dezembro, Deus antecipou. Aleluia. Então, se a casa chegou, estou conjecturando aqui, se chegou em fevereiro, março, abril, maio, ele estava colhendo o que era para colher em dezembro. Deus antecipou e abençoou Obed-Edom e abençoou toda a casa de Obed-Edom, aleluia, para que eles pudessem ver a diferença de quem adora de verdade o Senhor. E aí Deus muda a história de Obed-Edom, abençoa, prospera. E o que Obed-Edom faz? Larga tudo para trás. Aleluia, eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso. E eu vi isso aqui que eu vou dizer, que eu gosto muito disso, é porque Obed-Edom faz uma escolha. E falando do Moisés, eu ficava frustrado, decepcionado, de ver Moisés passar tudo que passou. E quando chegar lá, na hora de entrar na terra, eu chamo para ele e falo assim: ó, você não vai entrar. Fala, mas aí a gente que lê a Bíblia, que está estudando, fala assim: mas peraí, Deus, o senhor pegou um camarada que estava lá quietinho, com a família, o sogro, a esposa, tirou ele lá, levou lá para os Sardes, né? Mostrou para ele, falou com ele, falou: você vai lá fazer o que eu quero, você vai ser o libertador desse povo, vai tirar eles lá da terra do Egito, vai levar para uma terra que mana leite e mel, e vai falando tanta coisa. Quando Moisés se coloca na posição, é usado quando chega para entrar na terra, para desfrutar da promessa, Deus fala para ele: ó, o povo vai entrar, você não. Aí eu ficava bravo, irmãos, até não entender, pastor Nelson, que está na presença daquele que fez a promessa é superior até mesmo a viver a promessa. Moisés, quando vai chegar ali naquela situação, Deus fala: você vai entrar. Ele falou: não preciso, aleluia, porque a tua presença vale mais do que essa terra. Obed-Edom foi próspero, Deus abençoou ele, mudou a história da vida dele. E ele vai dizer assim: Davi, eu não quero ficar aqui
promessa de prosperidade, de casa nova, de carro novo. Vale mais do que qualquer coisa estar na presença dele. Aleluia, vale mais. E Obed-Edom está aqui na lista daqueles que serão os levitas responsáveis por uma adoração contínua. Falou assim: ó, o povo vai voltar para suas casas agora, mas vocês vão ficar aqui o tempo todo. Vou ler: Obed-Edom, Jeiel, com anaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Era isso que tinha na tenda de Davi. Não tinha ouro, não tinha luxo, não tinha uma ostentação de templos faraônicos. Não é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é a nossa adoração na simplicidade, é a nossa adoração, aleluia, sincera. Deus resolve restaurar o templo de Davi, porque lá no templo de Davi não existe mais véu. Assim como quando Jesus morre na cruz, o texto diz que no templo lá tinha um véu, e esse véu que separava ele foi rasgado de alto a baixo. Deus está dizendo assim: o templo que eu quero é igual de Davi, sem véu. Porque no templo de Moisés só podia entrar o sacerdote. No templo de Davi, judeus e gentios tinham acesso. Vocês veem fazer o que aqui hoje? Eu vim adorar. Então entra e adora. Aleluia. Eu quero ir perto da arca. Você veio adorar? Pode entrar para adorar. Ei, mas eu sou estrangeiro. Aqui não tem diferença. O nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Assim como ele olhou para Davi e viu Davi, homem segundo o coração. Ele olha para mim, ele olha para você e quer achar qualidade na nossa adoração. No tempo de Davi não tinha separação. Eles vão entender que o nosso Deus é Deus que não faz acepção de pessoas. Ah, mas aqui é só judeu. No tempo de Davi, é só depois que você passar da prova, se tornar um sacerdote, aí você pode entrar para adorar. No tempo de Davi, você podia entrar para adorar. Veio fazer o que aqui hoje? Eu só não tenho adorar, então não tem liberdade. O que é que você veio fazer aqui? Eu sou o maior daqui, eu tenho meu lugar, né? Não, o seu lugar é igual ao de todos. Só tem lugar para quem veio adorar. Para quem veio adorar, a porta está aberta, não tem nada que impeça. Entre e adore. É isso que Deus quer restaurar. É esse tempo. Deixa eu me perder aqui. Aleluia. A única coisa que tinha lá é como se precisasse fazer alguma outra. O tabernáculo de Moisés, como eu disse, tinha um altar de sacrifício. Tinha a mesa do propiciatório, tinha a bacia para lavar os pés e as mãos, tinha os 12 pães sem fermento, com ervas amargas, tinha tudo. Mas o templo de Davi só tinha arca. Aleluia, era só o que precisava.
Era só a presença de Deus. Era suficiente para que as pessoas entrassem ali e entregassem a tua adoração. O texto diz que todos são chamados, Amós que acabou de ler, todos os gentios são chamados pelo meu nome, ou seja, o tabernáculo de Davi, como eu disse, era aberto a todas as nações, sejam judeus ou gentios. As portas eram abertas para quem queria adorar a Deus. Deus, como eu disse, Ele inseriu ali na tenda de Davi uma adoração contínua, uma adoração com música, com instrumentos. Ao invés de sacrifício de animais, louvor agora e adoração agora é feito de uma maneira diferente. Na tenda de Moisés só entrava o sacerdote. Davi não era sacerdote. Davi era rei. Mas aí agora eu vou dizer para você, Davi era sacerdote. Da mesma maneira que eu digo para você que você é sacerdote, mas você também é rei. É? O Senhor nos fez reis e sacerdotes. É? O nosso acesso na presença do Senhor, Ele é como sacerdote, mas é também como rei. Quando Davi oferece sacrifício ao Senhor, ele está assumindo o papel de sacerdote, porque só que ele oferece sacrifício. Eu falei, foi na Páscoa aqui, não foi? Falei, pegava o cordeiro, ia no templo, e lá ficava uma fila de sacerdote, cada um com um papel na mão, e você chegava com o cordeiro, e ele sacrificava o animal, e oferecia o sacrifício, e você levava depois o animal para você comer na sua casa. Mas você também é rei e sacerdote, por isso tem acesso livre. Eu tinha separado aqui texto, Apocalipse 5:10. Coloca aí para mim, por favor. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. Volta no versículo antes, por favor. Pois fosse morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Sacerdote. Nada te impede de entrar na presença dele. Aleluia. E adorar a ele com gratidão. Como tu fiz e danças. Não sei cantar não. Mas ele não tem um louvor que eu sei que eles não sabem. Mas diz assim: todo ser vivente louve ao Senhor. Todo ser que respira louve ao Senhor. Para terminar, irmãos, para você entender a reforma que Deus quer fazer nas nossas vidas, ao restaurar a tenda de Davi. Olha uma pessoa que está ao meu lado e diga: você é templo. Você ali, porque eu não costumo combinar louvores, né? Com o André, não falei nada. E falei para ele, falar que tremendo.
Porque eles começaram a cantar aqui falando assim, né? Isso é morada, só habitação. A tenda que Deus quer restaurar hoje aqui é a minha vida, é a tua vida, porque nós somos morada do Espírito Santo. Nós somos a tenda em que Ele quer habitar, em que Ele quer habitar, e para que Ele habite precisa haver uma adoração contínua a Ele. A tenda da adoração não pode faltar adoração. Não dá para desligar o som e dizer, não, agora na quinta-feira eu volto a adorar. Você pode voltar a adorar na quinta-feira aqui na igreja, mas você é tenda, e aonde você está tem que ter adoração. Aleluia. Aonde você for, você ser contínua a Ele. Aleluia. Aleluia. Que a nossa adoração seja restaurada nessa manhã. Que o nosso louvor seja restaurado nessa manhã. Que eu não precise esperar alguém para estar comigo para eu adorar. Consegue entender isso? Quando eu estou aqui em casa sozinho mesmo, não. Ninguém vai ver o quanto eu sou afinado. Então eu não vou cantar, porque ninguém vai ver. Aquele que é digno de adoração está esperando de você a verdadeira humilhação. O texto de Amós se refere também aos fins dos tempos. Ele diz, ó, o que cega alcança o que planta, e, né, o que está pisando a uva é alcançado. Ele está dizendo assim, irmãos, que no final dos tempos os dias seriam acelerados. É assim, nossa, nós já estamos em maio, meu Deus, ontem nós estávamos aqui no culto da virada, e já estamos no mês de maio, meu Deus, daqui a pouco já chega, é assim que nós estamos nos finais dos tempos. Precisamos urgentemente restaurar a nossa tenda, restaurar a tenda da adoração em nossas vidas, para que quando chegar o grande dia, nós possamos estar juntos com Ele, para reinar como reis que Ele nos constituiu. Aleluia. O grande dia vai chegar, em que trombetas serão tocadas, e que todos ouvirão. Irmãos, falar sobre esse dia hoje nas igrejas parece que é coisa antiga, é fora de moda. Meu Deus, aleluia. Parece que é coisa só para, eu falei ontem dos jovens dessa nova geração, parece que é coisa só da nossa geração. Falar sobre a vida de Cristo é um direito teu não acreditar, mas é um dever meu de anunciar que Ele veio buscar uma igreja